Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. Meu nome é Josué Coimbra, apresento o Josué Coimbra Podcast e hoje estou aqui com o nosso líder do mercado, o grande Frajola. Ele dispensa apresentações, mas mesmo assim eu quero que ele fale um pouco dele, conte um pouco da trajetória dele e se apresente para nós. Fraja. Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos esse podcast. Tomara que seja bem bacana, vai ser bem legal. E vou me apresentar um pouco para quem não me conhece, né? Meu nome é Rony Albert, meu apelido é Frajola, já estou no mercado já esse ano. Em dezembro faço 46 anos de mercado, pouquinho tempo só, né? Pouco tempo. E sou um velho operador de mercado, né? Estou hoje trabalhei em instituições financeiras, né? Vou no pregão principalmente, fui um dos primeiros operadores da BMF, quando começou a BMF. E hoje estava aposentado, quietinho, e acabei voltando para o mercado quando fui chamado para fazer parte aí de uma agente autônomo de investimento. Então, estamos no mercado aí até hoje, sou educador, sou economista, administrador e apaixonado pelo mercado financeiro. Maravilha. Você falou que está há mais de 40 anos, 46 anos no Vou fazer mercado. 46 anos. Vou fazer. Exato. Uma vida, né, na verdade, né? Antes de eu nascer, você já estava operando. Já. Entrei, na verdade, de 80 para 81, na verdade. Em 1981, né, eu vi o registro da minha carteira. Então. E me fala uma coisa, você acompanhou a transformação do mercado desde o pregão Viva Voz, até essa coisa dos algoritmos e da inteligência artificial. O que mudou para melhor e o que perdeu nesse processo todo? Eu acho o seguinte, tá? Se a gente for voltar um pouco no tempo, né? Vamos voltar lá atrás, e quando eu peguei a época, né, do cartão perfurado ainda, né, que na Bovespa perfurava o cartão, mandava. Quer dizer, aquilo já era uma tecnologia, né, uma binária, né? Nós podemos falar assim. E de lá para cá o mercado vem evoluindo. E o que aconteceu nesse período? Né? O mercado é o mesmo. Só que o mercado foi se atualizando e se profissionalizando. Né? Então, quando começou já lá fora o mercado já ir para o eletrônico, e aqui eu peguei o eletrônico, até não tenho aqui, tem em casa, quando eu ganhei um mouse, como se fosse um ratinho, né? Escrito web trading, que é quando começou realmente o mercado em si, né? Principalmente com os mini contratos. Mas antes começou o famoso CATS, que foi chamado, né? Que era uma tecnologia que onde as operações, as ações micro que a gente fala, é aquelas que baixa volatilidade, opções com baixa volatilidade, para não ficar se desgastando tanto, né, na roda de negociação, né? Ou e aí o comprador, vendedor da tal foram chamar, esperar o posto chamar, para ver quem fazia e quem deixava de fazer. Então, é mais fácil colocar onde é. Foi a primeira coisa que aconteceu no CATS. E daí por diante, o mercado foi tomando velocidade em cima da tecnologia. Né? O mercado ficou muito tecnológico. Mas as mesmas contas, as mesmas coisas que eram antigamente, manteve. Só que nós só podemos mudar, né? Antigamente mais ou menos, com a mudança do plano real. Aí mudou realmente de uma vez por toda. Mas vindo de lá para cá, o mercado só ficou um pouco mais ágil. Né? Então, quer dizer, enquanto no Viva Voz a gente perdeu algumas operações que demoravam um pouco mais, no eletrônico você clicou, já era, tchau, um abraço. Mas de resto, continua-se igual. Mas perdeu-se aquele, né? Tato com as pessoas, etc. Mas de resto, o mercado, para mim, continua o mesmo, continua sendo o mesmo, só que bem mais rápido e bem mais tecnológico. Antigamente, você conseguia uma cotação internacional, tinha que vir, às vezes, via, como nós falávamos, né, você entrava numa corretora, tinha antena para tudo que era lá na parede, porque vinha via FM, e isso as maiores tecnologias, quando começou realmente o broadcast. Fora que vinha via Reuters, vinha
por telex, né? Vinha na máquina de telex e ela ficava, depois começou a vir por fax. Quer dizer, é difícil, né, o disparo, né? Então, tá vindo tudo em inglês, então é um pouquinho diferente, né? Então, agora, não, agora você ligou, clicou, pumba, já aparece quem fez, quem mandou, onde veio, se é fake news, se não é fake news, se é realmente isso, se não é. Então, quer dizer, a tecnologia veio para ficar, realmente ficou, né? Porque hoje em dia você não consegue operar sem ter um bom computador, né? E o mercado ficou muito mais rápido, muito mais ágil. Entendi. E você é conhecido por operar dólar com uma maestria gigantesca. Eu concordo que eu acho, né, que o dólar é um dos ativos mais sensíveis da economia, mas quais os principais fatores que você observa antes de decidir uma operação? Bom, vamos lá. Antigamente, nós baseávamos muito, né, com arbitragem com ouro. Aí veio o Plano Real, mudamos, quer dizer, nós viemos a trabalhar no EMA, né, que é Mercados Emergentes, né, fazer parte do mercado emergente, inclusive junto ao do XY. Então, como se opera, o que mais pesa hoje em dia? O macro, micro, né? E cálculo do mercado. Quer dizer, você precisa saber como é que você está, né? Aqui dentro, se tem alguma notícia que vai fortalecer o dólar ou não. Quer dizer, você tem que ver o teu macro e a tua microeconomia, né? Desde inflação até taxas de juros, né? Política monetária, etc. Para você começar a operar, para você começar a saber as coisas. E principalmente saber arbitrar a moeda, porque tem muita gente que chega, vou seguir fulano, beltrano, e acaba não dando certo, né? Então, moral da história, se você não souber ver o ponto certo, porque o dólar é muito sensível, né? E isso, mais sensível ainda, o primeiro que dá é a taxa de juros. Quer dizer, mudou uma curva, muda o preço da ação, muda o preço do dólar, muda todo o cenário, né? Então, eu fico muito esperto em cima disso. Então, eu começo a fazer correlação, como é que está o cálculo realmente se é isso mesmo, ou fazer o valuation do dólar, né? Para ver se a curva dele vai poder abrir devido à taxa de juros ou não. Hoje, você pode ver que ele trabalhou em cima dos DIs, em cima de taxa de juros o dia todo. Entendi. E você falou uma coisa muito interessante, que é o macro. Qual que é a sua avaliação sobre o macro brasileiro, ainda mais num ano eleitoral? Porque quando a gente para pensar em mercado, a gente teve em 2026 o Carnaval, a Copa que acabou ontem. Teoricamente, o Brasil começa hoje, né? Porque, se a gente for dar uma olhada ao extremo, né? Nós temos aí muita coisa que está rolando, principalmente, né, que nem eu falei hoje, né, no meu programa matinal, né? A guerra do petróleo reacendeu aí novamente, né, um alerta. Mas o que mais o destaque nosso não foi essa guerra toda, não, e sim a inflação, né, que voltou para a mesa. E isso vai dar uma certa dor de cabeça. E isso volta a ser o quê? A discutir principalmente aí o mercado voltando a discutir taxa de juros, não, bem mais altos, não só aqui como nada, e como eu voltei a falar, né, o petróleo acendeu um fósforo da inflação, né, mas o fiscal brasileiro que acabou sentando aí em cima da gasolina, quer dizer, para se fritar tá em 2 minutos, porque se você for ao comparar, né, enquanto o mundo está acompanhando aí bomba, drones, etc., aí, que isso dá um grande potencial, principalmente para o Federal Reserve tentar mudar uma taxa de juros que poderá afetar a gente, o que mais está sendo aí é o que é o nosso problema conhecido, tá? Que está sendo ignorado aí mais ou menos, mas cada vez mais caro, que está dando uma certa, que é a dívida pública, né? Que acabou perdendo a credibilidade. Então, isso que está dando uma certa dor de cabeça, que inclusive sexta-feira, por causa disso, né, tivemos uma pancadaria ainda, né? Então, para mim, é o que mais está dando aí, principalmente aí o risco, né, do petróleo, que principalmente pode aí atrapalhar até o ciclo de corte do próprio Banco Central, né? Então, se você for ver, né, pegando esses dias para cá,
né? Os contratos de DI aceleraram praticamente aí toda a extensão da curva. E isso está dando uma certa dor de cabeça, não só, né, para o mercado. E você pode ver que o Galipro ainda vai ter que equilibrar aí, né, muita coisa no meio do caminho até o cupom. Então, nós estamos aí numa situação um pouco mais delicada, né, um pouco mais delicada em cima disso. Então, para ver como é que vai ser, né? Principalmente se a inflação voltar a subir, qual vai ser a expectativa de juros do Federal Reserve, e que isso vai acabar vindo para nós aí também, né? E principalmente se o dólar subir demais, né? E o petróleo vai permanecer aí pressionado, o que o Banco Central brasileiro vai poder fazer, se ele vai ter menos liberdade para acelerar o corte da Selic ou não, que isso aí pode dar uma certa dor de cabeça a mais e quebrar aí um ciclo de corte, né, que pode não vir aí, como nós vimos principalmente hoje, no Boletim Fox. Se você pegar aí o Boletim Fox de hoje, você vai ver que não está nada branco, quer dizer, veio tudo no 0 a 0, só o IPCA que caiu 0,01 ponto só, né? E deu a dor de cabeça. E as eleições também, né, que começam agora, a partir desses dias, a sair aí, principalmente dos bastidores, né? Porque os partidos iniciam hoje, por exemplo, o período de convenções, né? Para oficializar os candidatos, as coligações, para outubro, que outubro está aí já, né? Então, esse trader, né? Trader das eleições tem um prazo aí mais ou menos aí até 5 de agosto para o mercado ficar aí para ver se vai virar realmente. O PL vai lançar realmente Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, né? Poderá vir aí agora, dia 25, no sábado, a candidatura dele, né? E o mesmo PT vai oficializar o Haddad também aí como candidato a governador de São Paulo, né? Que parece que vai oficializar de uma vez por todo, e também aí o Lula vindo aí com a força, né? Tentando bater em todo mundo aí, mas pequena coisa para ele aí. Então nós temos aí um tempo, né? Para dar no total realmente quem vão ser os candidatos, né? Se não houve aí a mudança aí no total. Então, eu acho que o treino eleitoral já começou e a partir de hoje começa a ficar mais quente. Concordo contigo. Só que, na minha avaliação, Frajola, nós estamos com um mundo totalmente bagunçado. Nós temos essa questão Tem essas guerras que estão acontecendo lá fora. Na minha avaliação, a origem delas é por conta dessa questão energética. Aqui no Brasil, nós temos a inflação voltando, como você bem falou, e eu penso que tudo isso acaba fazendo preço aqui dentro. E aí, quando você pega uma economia que ela já vem fragilizada, temos a questão do fiscal também, que você comentou, e o fiscal é uma coisa que o mercado tem batido faz tempo, só que o governo ele não consegue melhorar essa coisa do fiscal, enfim, vira isso que a gente está vendo hoje. Então, se eu puder pensar em alguma coisa, eu imagino que o drive daqui até as eleições vai ser essa questão política, e tem a questão fiscal que vai pesar bastante num viés eleitoral, e isso vai acabar refletindo no mercado também. Faz sentido para você? Faz. Principalmente se você for ver o drive correto, né? Nós vamos começar a ter uma certa dor de cabeça, né, na sexta-feira. E nós temos um grande o ex-presidente do Banco Central, criador do Plano Real, comentando, inclusive, que o governo não está nem aí, apertou a tecla G do que de gastos. Quer dizer, o gasto está maior do que se arrecada, não vamos ter, e pelas minhas contas, né, então o mercado fala em 90%, né, de 82% a 90% do PIB. Pelos meus cálculos, está em torno de 102% de dívida que nós temos aí do PIB, quer dizer, nós não temos PIB para pagar nada, tá? E agora nós vamos ter que esperar, né, sexta-feira, que pode trazer a verdade, principalmente
né, sobre os orçamentos, etc. Porque vai ter a semana aí do relatório bimestral de variações de receitas do Banco Central, né? Que vai dar projeções aí no total, como é que vão ser as arrecadações, as despesas, o resultado primário, né? Que também podem, inclusive, dar uma dor de cabeça aí e pode trazer novos bloqueios no orçamento, né? Então, quer dizer, não é um relatório que possa dar aí, vamos falar assim, uma grande burocracia. Não, ele vai mostrar se o governo tá gastando realmente mais, né, que está arrecadando o que prometeu, né, gastando e planejando, né, para manter o pé na meta fiscal ou não, porque se a gente for ver, a meta fiscal não dá, né, e com certeza as receitas aí, se vierem negativas, decepcionarem, ou outras, aí as despesas avançarem além do previsto, o governo vai ter que tomar alguma chance, ainda mais agora, nesse ponto eleitoral. O governo terá que escolher entre bloquear alguns gastos a mais, alterar metas ou encontrar novas fontes de arrecadação e aquela famosa pedalada que já tem dado, né? Mas, como eu volto a dizer, o mercado financeiro em si já conhece esse filme, né? Desde a época de Dilma e desde a da era PT, né? Então, e quando a conta não fecha, né, aparece aí o que? Um imposto novo, mais uma carga tributária, né, receita extraordinária, antecipação de dividendos, ou alguma engenharia contábil embaralhada, era uma solução estrutural. E se você for ver o que vem em contrato, até negociação aqui, né, o volume da Bolsa diminuiu bastante do que era. A Bolsa, se a gente for ver um tempo para cá, vai estar o quê? A volatilidade dela vai estar mais baixa. E se você pegar os contratos que estão sendo negociados lá fora, é muito maior do que aqui dentro, né? Então, a gente tem que ficar mais ou menos esperto com isso, né? Por quê? Porque o mercado já conhece filme, sabe que novos impostos, né? A Receita também vai ter que divulgar alguns números da arrecadação aí de junho, né? No primeiro semestre aí, mas não tem data definida, eles estão perdidos nisso também. Quer dizer, isso está massacrando, inclusive, né? Então, não temos que fazer muita coisa, não. E se a gente for analisar, né, não tem o que fazer, por enquanto. Você falou uma coisa que eu acho super interessante. Aliás, além do que você falou, só queria complementar uma coisa, que nós temos o novo tarifaço do Trump. Recentemente, a União Europeia também está tarifando o Brasil. A China já tarifa a carne brasileira, tem um teto lá que, se passa desse teto, tem uma tarifa de 55%. Mas estamos no 65% já na China, né? Então, Frajola, e aí, como é que a gente faz? Então, se a gente for ver, e só que na China ninguém fala nada. Mas por quê? Porque o tarifaço realmente vira em cima do quê? Ah, não, é Flávio Bolsonaro, é não sei o quê, ele que é o culpado, é só o quê? Os Estados Unidos, né? Então, isso aí fica, para mim, fica aquele lá. E a gente pode ver o seguinte, né? O governo brasileiro bateu muito, né? Se a gente for ver aí o que acontece, né? O Washington também anunciou uma tarifa adicional de 12,5%, né? O que você está falando aí sobre o produto brasileiro, sobre o quê? Uma acusação de utilização de insumos produzidos com trabalhos forçados, tá? E se for ver isso aí, você pode pegar a BID que está dando chicoteada nos caras, né? Trabalho escravo mesmo, né? Então nós o Brasil virou a época de escravidão aqui, né? Em cima da China, quer dizer. E a grande dúvida que acontece é o seguinte: os 12,5% sobre a aplicação está isolada, somado aos 25% já anunciado, ou forem acumulativos, tá? E o Brasil poderá enfrentar uma tarifa total de 37,5% sobre parte das exportações atingida. Então, nós temos que ver um balanço aí, né, para ver realmente o que é, porque ainda está meio obscuro isso aí, né? E, inclusive, o vice-presidente do Brasil, né, o Geraldo Alckmin, está tentando negociar alguma coisa em cima disso, que até agora está bem superficial, né, meu? Então, nós vamos ver o que nós vamos levar em cima disso. Quer dizer,
não tem muito o que fazer por enquanto, mas a dúvida persiste, se é 12,5 mais 25, né, que daria aí os 37,5, né, sobre exportações atingidas ou não. Então, nós vamos ter que esperar para ver se realmente isso é válido ou não nessas exportações, no comércio geral, né, se a gente for ver. Sim, e só para fechar esse bloco, nessa salada toda, nós ainda vamos ter um IVA no ano que vem, que está vindo aproximadamente 28%, maior que o da Hungria, que tinha uma taxa de 27%, você tem a OCDE que está ali 19%, 20%, e Fraja. Eu acho que, assim, diante disso que a gente está falando, o nosso problema não é apenas o fiscal ou a inflação. Não, não. O problema maior aqui é qualquer. É aquele negócio que se dane tudo, né? Porque eu não me chamo Raimundo. Se dane o mundo que não me chama Raimundo, né? Que é um provérbio antigo, não estou sendo discriminando ninguém, etc. Tal. Mas é o seguinte: se a gente for ver o que tá rolando, o pessoal ligou a máquina que se dane e está tentando jogar títulos no mercado, né? Inclusive, você pode ver, tem até títulos agora sendo feitos aí, né, na China. Isso é o pior erro que existe. Porque isso aí não está lastreado em. Não, está lastreado em terras. Então, quer dizer, se houver o calote, a China pode vir tomar aí. Quer dizer que ninguém viu isso aí ainda. Né? Então, quer dizer, estamos aí na mão. Por isso que o Trump está com um olhar mais focado aqui dentro. Por quê? A China está vindo para cá, deitando o cabelo aqui no Brasil. Né? Ah, eu te dou BYD. BYD é um carro, sabe, que só de bateria, se marcar, pega fogo. Né? Então, quer dizer, não temos tecnologia ainda para tantos carros elétricos no Brasil. Né? Veio para cá aí pegando empresas, enquanto muitas, o Haddad, com a má administração dele, desculpa falar, estou sendo franco, estou falando de administrador como economista, eu jamais faria aí o que ele fez com as empresas brasileiras para poder elas irem embora, que acabou indo, né, para o Paraguai. Então, quer dizer, para mim fica... E o povo só quer fazer o quê? Arrecadação. Né? Aliás, o governo quer arrecadação em cima de tudo. Então, quer dizer, para mim, aí essa guerra ainda vai continuar aí bastante de gastos do governo contra a receita. Então, essa para mim vai ser a grande dor de cabeça. Né? Ainda mais para a gente aqui, que nós vivemos aí uma tecnologia inferior, né? Nós temos aí muita fiação, muita coisa aí sucateada. E outra coisa, nós brigamos por energia elétrica também. Se a gente colocar, imagine se todo mundo aí ligar ao mesmo tempo, todos os carros elétricos, a população toda tiver carro elétrico, ligar. Imagina o tamanho do apagão que não vai ter aqui dentro. Será que nós estamos preparados para tudo isso? Aí fica a pergunta, né? Aparentemente não. Eu tenho dúvidas se sobreviveríamos a esse apagão. Você lembra que há uns anos atrás, né? Uns bons tempos atrás, nós tivemos um apagão aqui no estado de São Paulo, lembra? Lembro. E não tinha carro elétrico, hein? Não tinha os carros elétricos carregando, né? E nem tudo isso de tecnologia funcionando aí a todo vapor. Não tinha Bitcoin, gente minerando Bitcoin. Não tínhamos aí o que isso, uma grande, gasta-se muita energia e nem muita gente aí usando aí inteligência artificial o dia todo, né? Computadores ligados aí com alta frequência o dia todo, né? Então, exato. É um pouquinho pesado. Muito. E me fala uma coisa, mudando um pouquinho de assunto, na sua opinião, quais os 3 maiores erros que levam a maioria dos traders a perder dinheiro de forma recorrente? Porque, antes de você responder, quando a gente olha na internet, tem uma galera, Frajola, que, pelo amor de Deus, cara, o cara fala que você está perdendo dinheiro por conta do seu mindset, porque você não visualizou o gain, porque isso... Eu falo, gente, se for assim,
ninguém seria pobre no mundo, correto? Exatamente. Bom, vamos lá. É um assunto delicado, né? Porque é o seguinte: primeira coisa, a pessoa se conhece, ela para ela mesma. É uma coisa que eu aprendi na década de 80, quando nós fomos aprender mercado lá fora. Tá? Você tem que se conhecer, primeira coisa. Você se conhece? Muita gente, né? Quem é você perante o mercado? Ninguém faz essa pergunta, né? Você não fica de frente ao espelho e fala, não, eu sou fulano, né? Eu tenho uma disciplina, eu conheço o mercado que eu estou operando, eu estudei o mercado que eu estou operando. Não, não. E o preparo também, né? Porque a gente se prepara muito cedo, né? A gente vem, levanta muito cedo, vê o mercado, vê como é que está, vê como é que estão as bolsas, como é que vai ser, o que vai refletir cada linha da agenda econômica, né? Se vai ser positiva, se vai ser negativa, como é que ela vai ser, né? Perante a macro e microeconomia. Quer dizer, ninguém se prepara, o pessoal chega, senta em frente ao computador, faltando 5 minutos para abrir o mercado, 10 minutos, liga, tá com aquele pijama, né? Aí o cara começa, entra no mercado, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Só que o mercado não é nada disso. E o que muito atrapalhou foi o quê? Olha, eu estou aqui, eu vou comprar, quer ver? Eu vou comprar esse boi aqui, né? Arrasta para cima, pega essa arrasta para cima aí que eu vou fazer isso aí. Eu acho que não é por aí. Quer dizer, você não se preparou, você não sabe se o mercado está mais comprador, mais vendedor, ou que se tem algum palestrante, algum Federal Reserve falando, você não viu como é que estão as taxas de juros, você não viu como é que estão os cupons aqui dentro, como é que está o mercado internacional, como é que o Brasil está lá fora, né? Principalmente as ADS, como é que estão sendo feitas as negociações, como é que está a arbitragem das moedas, para ver como é que o Brasil está, né? Quem é o Brasil na fila do pão, como eu sempre falei, né? E o pessoal não trata o Brasil como uma empresa, né? Eles não tratam como nada. Não, o Brasil é um lixo, quem manda são só os Estados Unidos. Aí me sai alguma coisa no Canadá, né, que é pesado também, ou próximo, ou no Japão, né, que nem está louco para ter uma intervenção lá dentro também, no mercado cambial deles. Quer dizer, aí o dólar dá aquela desmoronada, o euro sobe muito, aí o mercado cai. Quem é? Culpa de quem? Sempre a culpa de quem quer. Não é do cara que se preparou, não. É do mercado, que ele viu que não, o cara viu que meu stop estava ali. Viu não sei o que lá. Sempre coloca a culpa nos outros, mas ele mesmo em si não se preparou. Não sabe o contrato que opera. Não estudou como é que funciona o contrato, né? Porque, né? Não arrumou parceiro e etc. Você quer ver um detalhe? Quando eu estava no banco, né? Aí aparece aquelas velas desse tamanho. Aquilo, na verdade, é um trilho de negociação. Se me entrou um carry trade, ou me saiu algum carry trade, eu tenho que travar isso no mercado futuro, né? Porque senão porque o mercado futuro, na verdade, foi feito para se fazer um hedging, né? Um mercado a termo que houve sofisticação, né? A melhoria é que ele virou um mercado futuro, onde no termo, antigamente você tinha que ir até o final do contrato, segurando aquele preço, tomando pancada ou não, né? E o mercado futuro veio para substituir, você pode zerar a qualquer momento. Então, foi feito para o hedge. Então, quando entra um carry trade, alguma coisa, ou sai algum carry trade, eu preciso fazer alguma trava no mercado, de repente ele sobe 10 pontos, aquela vela. Aí sobe e volta. Isso é trilho de negociação. É normal, porque eu tenho um spread para gastar até 7, 8 pontos, porque já está embutido na operação. Aí o cara me chega, não subiu mais porque não conseguiu parceiro. Será que foi isso mesmo? Né? Ou o cara acabou de fazer o hedge. Então, não tem essa convicção. Quero ver agora, principalmente quando entrar a nova bolsa, que vai ser uma bolsa virada total para derivativos, né? A 5X, né? Vai ser total virada para o mercado futuro e mercado de derivativos mesmo, na raça, onde você vai ser obrigado a trocar spread a todo momento.
Então, eu quero ver mais gente. Então, esse negócio de ganhar dinheiro fácil, né? Ah, estou ganhando fácil, quer ver? Eu vou aqui, o famoso arrasta para cima. Tá? E o pessoal não ter o conhecimento acabou dando aí dor de cabeça. E fora que muita gente quebrou, e etc. E fora, né, amigo, e que o pessoal do Brasil prefere muito mais o tigrinho, já é fato, né, do que operar numa bolsa, saber pegar um dividendos e tudo mais. Inclusive, já que você tocou no assunto, né, de isso aí, saiu na Getúlio Vargas que muita gente quebra no mercado financeiro, de day trade, etc. Quebra por quê? Porque não sabe o mercado está operando. Não sabe a hora que tem que ir, não sabe a hora que tem que realmente o mercado funcionar ao total, né, e etc. É a mesma coisa, né? Você pegar um carro, uma Ferrari, montar, e aí? Não, só vou ligar e vou acelerar? Não, não, você vai bater. É a mesma coisa no mercado. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter uma direção, você tem que fazer cálculo e se conhecer, principalmente, saber quem é você perante o mercado. Eu estou instruído para isso? Eu estudei para fazer, para comprar ou vender alguma coisa? Eu sei bem como é que funciona o ativo? Entendeu? Eu sei macro, sei microeconomia, eu estou sabendo fazer um cálculo, o valuation do ativo, tem tudo isso no meio do caminho, né? Concordo. E me fala uma coisa, você está escrevendo um livro e Isso. você trata sobre essas questões no livro? Eu, na verdade, quando eu comecei a fazer esse livro aí, na verdade, está na revisão, tá? Ele chama Axiomas do Fraja, né? Eu ia jogar esse livro aí pesado, já está com quase 300 páginas, né? Por que o Fraja está fazendo um livro? Por um único motivo. Quando a gente fala axioma, a gente está englobando tudo e é o meu parecer no mercado, né? Então, ele vem para falar, olha, o macro, então, isso pesa isso, o micro pesa isso aqui é para isso aqui é pelo outro. Olha, uma curva de Phillips, e etc. Aonde ela pesa, onde ela deixa de pesar. Quer dizer, eu estou ensinando economia no total para o mercado financeiro, né? Para jovens aí que estão querendo entrar nesse mercado, day trade, etc., a montar uma posição assim, e principalmente até tem gerenciamento de risco, etc., né? Então, quer dizer, isso aí está sendo economia, né, para o pessoal que gosta de operar bolsa. Entendi. Isso é uma realidade que você falou. Você vê muita gente operando no mercado, o cara só está preocupado com o gráfico, está procurando um parceiro, não sei para quê, e o pau torando no mercado, um monte de coisa acontecendo lá fora, e ele toma no ferro. Exatamente. E aí é que nem eu volto a falar. Dá uma olhada hoje na curva de juros, né? Por que a ponta longa está maior, está mais alta e a ponta curta está negativa? Se você perguntar isso, esse pessoal vai ficar tudo perdido, né? Então não tem nem vamos lá, como falar qual o motivo das curvas, né? E etc. E se a gente for pegar no geral, né? Se a gente for pegar aí no geral, a gente vai ver aí que nós temos N coisas que o mercado está tentando se segurar, né? Principalmente aí, né? Se a gente for olhar ao fundo, quer dizer, tem que ver se realmente nos leilões do Banco Central, né? Da política monetária dele, ele está tentando se segurar um pouco mais, se essa política fiscal, né, está dando um boom, realmente a gente pode dar uma dor de cabeça para mim fazer uma rolagem maior, né, se a gente está vendo alguma coisa a mais na taxa de juros ou não. Então, quer dizer, tem muita gente que não vê, às vezes, o impacto, né, até mesmo aí de uma política monetária em cima da curva de juros. Ah, não, o juros subiu, vamos largar o pau, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo lá, né? Se um efeito de inflação
está tendo aí no IPCA, por exemplo, vai dar uma curva numa NTNB ou alguma outra coisa assim, entendeu? Então, nós temos que ficar muito esperto com isso, principalmente o pessoal que gosta de operar, né? Porque tem que ver se também, coisas que às vezes o pessoal nem olha, qual o motivo da abertura. Isso aí está dando um custo maior aí numa dívida pública, né? Para tentar soltar, e aí o CD fica um pouco mais caro, entendeu? Então, aí onde o negócio pesa, né? Então, o meu parecer em torno disso é isso aí, quer dizer, o pessoal às vezes não está nem muito preocupado com isso aí, não. Eu só quero seguir banco. E às vezes o banco aí, né, vê aí uma política, exemplo, vamos fazer aí uma política cambial aí, né? Que de repente começa a ter uma desvalorização, como teve aí do dólar aí um bom tempo, e aí começa a ver que começa a cair tudo de uma vez só e não sabe o porquê disso, né? Isso aí está pegando, inclusive, em cima dos juros. Quer dizer, então fica um pouquinho difícil, né? Eu acho que o pessoal tem que começar a se preparar, né? A ver. Você pode fazer uma pesquisa, faz uma pesquisa aí você mesmo, ver quantos sabem realmente o que é, né? O que é realmente o Boletim Fox. Vê quem acompanha, vê a análise que rola nisso aí, sabe? É difícil, né? É difícil. As pessoas querem ganhar dinheiro sem estudar. Exatamente, exatamente, né? Então, a gente não sabe, se sabe aí que, por exemplo, que nem o movimento, né, da curva de juros, quer dizer, um bear stepping, né, uma abertura, versão a risco, pode acontecer aí, principalmente como está acontecendo agora. Por que isso aí? Isso que está acontecendo no mercado hoje, por exemplo, você pode ver aí, você pegar um DI aí, o X27 para cima, você vai ver que é um bear stepping na cara dura. O que é? A abertura, versão a risco. Né? Então, os juros de vencimento longo começam a subir mais rápido do que os curtos. A inclinação de curva aumenta. Isso é o que é? É a piora de uma percepção fiscal. Entendeu? Então, o mercado quer o quê? Você tem que me pagar mais prêmio para poder te financiar. Né? E, ao contrário, se a gente for ver aí, né, que é o bull fronting, quer dizer, o fechamento por otimismo, né? Quer dizer, os juros vão começar a cair rapidamente e os curtos começam a diminuir junto também. Quer dizer, melhora num quadro uma percepção fiscal, coisa que a gente não está tendo ultimamente, né? Então, a gente tem que ver isso aí, olhar realmente o que realmente está acontecendo no mercado. Se ele está com crise altista ou não, né? Para ver se vem aí um twist altista, quer dizer, uma crise fiscal com flexibilização monetária pelo meio do caminho, né? Quer dizer, como está acontecendo, os juros de vencimentos curtos começam a cair e os longos sobem e dá o quê? Dá um aumento de forma drástica e desordenada nas taxas de juros. Aí tem que fazer o quê? Intervenção do Tesouro para segurar a taxa. Não sei se você reparou isso aí a semana passada, que aconteceu isso, né? Então é um sinal muito perigoso aí para o mercado, porque isso aí dá o quê? Como posso falar? Um adicional na economia, entendeu? Então o mercado começa a fazer o quê? Opa, antes que isso aconteça, vamos abrir um espaço e ir mais para cima, entendeu? É o que está dando aí, principalmente aí para dar principalmente se vier aí uns dados ruins, vier um impacto primário aí nos dados do governo. Entendi. E partindo para o final do nosso bate-papo, que eu acho que você ainda precisa fazer alguma coisa de acompanhamento de mercado, fechamento, esse tipo de coisa, como você enxerga o dólar na economia brasileira até o final do ano, o ano que vem? Eu não estou falando assim, ele vai subir ou ele vai cair, mas qual que é a sua análise sobre o dólar? Quais os riscos e oportunidades para o investidor brasileiro? Por que eu penso nisso? Bom. Hoje você vê muitos brasileiros
buscando essa aproximação com a China, né? E, enfim, como que você vê tudo isso? É o seguinte, eles tentaram derrubar o dólar e não conseguiram, viram que não tem como, porque se a esposa do presidente da China, né, do imperador da China, dormir de calça jeans, né, desculpa falar assim, né, ele achar que ele vai lá e desvaloriza a moeda dele ou valoriza a moeda dele. Então, e outra coisa, não temos dados limpos da China de conta. Olha, é isso, o número de inflação realmente é esse, não é? Não, é marretado como está sendo feito aqui no Brasil. Nós temos uma. Se a gente for ver realmente o que está acontecendo aí de um tempo para cá, né? O problema maior nosso aí que está sendo é a taxa de juros para nós. Mas para a gringaiada, tá, estão dando de braçada. Por quê? Porque o carry trade está vindo aí de um jeito muito forte. Então, inclusive, né, o Banco Central está com estoque de dólar bombástico. Bombástico, por quê? Está entrando muita grana e os bancos não querem segurar uma desvalorização. Por isso que todo dia agora, você pode ver que o BC, inclusive, joga aí um leilão de 50 mil contratos. Né? E quando precisa, o pessoal entra, principalmente no Banco Central, e pede o quê? Dá para você fazer um leilão esporádico para nós aí? Tá, um leilão de compra com revenda, alguma coisa, etc., né? Venda com recompra. Tá, não, beleza, vamos fazer, etc. Que segura bem, né? Então, tá entrando muita grana aqui dentro? Tá beneficiando aí bastante o carry trade? Tá, eu quero ver quando esse mercado, o dólar começar a abrir um pouco mais, porque se nós formos dar uma olhada a uma reversão, nós vamos ter um dólar aí muito mais forte mais para frente. Né? Então, se a gente for ver, nós vamos ter aí um dólar apoiado, né? Um pouco mais forte. Assim que o evento do Golfo, né, se rescalar aí, e isso pode empurrar uma impressão de energia, significa o quê? Um pouco mais alta. Então, nós podemos sofrer um pouco mais? Podemos, mas em matéria de inflação. E isso vai cada vez mais trazer o quê? Para dentro, carry trade. Então, o dólar vai ficando pressionado. Então, ele fica naquela parada. E se você for ver, pelo que nós devemos, pelo que tem alguma coisa a mais, nós temos o quê? Uma certa dor de cabeça por um único motivo, né? A saída desse carry trade, tá? Se você fizer uma previsão, esse dólar não vale isso nunca. Ele está abaixo de 5,100? Não. Mesmo o Boletim Fox dando 5,20. Para mim, ele vale na casa, tá? Em torno aí de 5,6, 5,7 em média, tá? 5,600, 5,700 aí em média. Porque é só ver, nós estamos aí praticamente, dá uma olhada no CDS, né? Nós estamos aí pagando juros enorme, pagando juros cada vez mais alto, né? E o custo do Brasil está muito caro e a desvalorização está muito alta. A nossa sorte é que o DX está trabalhando aí na casa aí, na casa dos 100 pontos, 100, 101 no máximo, porque já chegou até bater 97, né, pontos. Quer dizer, onde nós chegamos aí nos 4,90. Né? Então, voltando a subir, você pode ver aí que o dólar está bem desvalorizado. E quando houver essa reversão, aí eu quero ver como é que vai ser aí daqui para frente. Então, nós vamos ter um câmbio aí. Eu não acredito nesse câmbio barato, tá? Como vieram falar, inclusive, Bolsa, a 300 mil pontos até o final do ano. Então, loucura isso, quem falou. Tá? Para mim, Bolsa, para mim aí, deve voltar na casa aí um pouco mais baixa se continuar assim. Né, na casa pode fechar o ano aí na casa de 180 mil pontos, 190 mil pontos. Isso aí, se melhorarmos bastante a economia, mas agora a curto prazo, não. Eu não vejo tudo isso aí, não, nem próximo a 200 mil. Né? Aquilo lá foi uma euforia do mercado, né? Mas que agora não corresponde. E o dólar, para mim, está barato demais. Tá? Podemos chegar na casa de 5,5? Tá.
pode ser um bom período, pode sim. Mas do jeito que está 5,100, jamais. Entendi. E uma última pergunta: qual conselho você daria para quem pretende ter uma carreira sólida no mercado financeiro? Eu não estou falando para aquele cara que quer fazer trade, sabe? Vou seguir o banco, vou seguir não sei o que. Não, para quem é sério, para quem está com vontade de aprender, construir carreira, trabalhar de verdade. Bom, é a primeira coisa, né? Nós aprendemos isso muito cedo, né? Porque os grandes traders, né? Né? Olhavam demais ao mercado, sabiam se posicionar no mercado. Mas espera aí, se posicionar como? Sabia que era uma macroeconomia, uma microeconomia, sabia que era o cálculo do mercado, fazer uma boa arbitragem para ver se realmente trocando 6 por meia dúzia, o valuation, tá? Da moeda, o valuation de uma ação, para ver qual que é ou não. E quem quiser fazer alguma coisa no futuro, né, principalmente uma carteirinha de ações, etc., quer ver desse mercado, né? Você pegar aí as melhores que paguem dividendos, né? E sempre olhando aí o valuation das empresas, né? Para ver se realmente é isso mesmo e não é. Então, é estudar. Não adianta ficar, vou estudar análise técnica, que eu vou fazer, ou não sei o que lá, da mentoria de posicionamento, de um coach que fala sobre não sei o que, de zen, como ficar zen. Não. Porque eu volto a dizer, o cara que não estuda, que não sabe fazer conta, a primeira coisa que ele começa é perder grana. Segundo, tá? O cara que quer realmente no mercado, ele sempre vai começar aonde? Estudando e no simulador, para depois, quando ele vê realmente o contexto da coisa, que ele realmente acertou, aí vai para real, né? E aí ele começa aí, porque senão você vai ficar ansioso e teu maior inimigo, quem que é? A geladeira. Você vai na geladeira, você começa a pegar um negócio, começa a pegar outro, começa a tomar um café, começa a isso, uma bolacha. Quando você vai ver, são desse tamanho. Aí você começa a ficar sedentário, você começa a perder o sono, porque você já perdeu uma puta grana. Então, quer dizer, você não se preparou antes de entrar no mercado. Todo mundo que entra no mercado, você pode ver que o pessoal entra cedo, para ver como é que está o mercado asiático, como é que está fechando, como fechou o mercado asiático, como abriu o europeu e como está em Nova York, para depois vir para o Brasil. Então, quer dizer, você tem lições de casa para ser feita. Não é só sentar ali e pronto, vai. Não. E aí começam aqueles problemas familiares que todo mundo conhece. Você está perdendo muita grana, você perdeu, isso é isso é aquilo, aquilo outro. E aí começa o quê? As brigas, separações, né? O cara começa a perder tudo que tem, tudo que conquistou. Então, calma, estuda, foque no ativo que você gosta. Eu gosto de falar o seguinte: não é você que escolhe o mercado, é o mercado que te escolhe. Às vezes você vai quente no índice e aí você acaba, opa, o dólar eu me dei melhor que o dólar e vice-versa. Entendeu? Então, estude. Estude para saber, principalmente o ativo que você vai operar. Tá? E depois faz um curso aí de análise técnica, alguma outra coisa aí que possa ver aí uma formação de um trade aí, alguma coisa assim. Maravilha. Enfim, bom, já estamos com 50, quase 50 minutos de conversa e acho que vamos te liberar, passou rápido. Queria falar mais coisas, perguntar um monte de coisa, mas não, o tempo não permite. Mas você já fica convocado para voltar aqui agora em 27. Obrigado. E eu quero falar sobre o seu livro também, cara. Fiquei muito feliz em saber que ele já está sendo finalizado. É fundamental, o espaço aqui é seu, pode falar dele. Obrigado. E na verdade, se foi a construção, né, eu ajudei a escrever e a reescrever o capítulo do ouro do Albert Temer, né, do livro dele, O Caminho da Economia, e do Luiz Maurício, lá, que eu ajudei a fazer, de opções, né? Que é um grande amigo aí, Luiz Maurício, de opções. Né? Nós trouxemos aí bastante coisas, principalmente a teoria de Garmin, né? Então, isso aí vai ser praticamente
uma terceira ajuda aí. Esse aí é o meu mesmo, então vai ser, se for ver no contexto, vai ser um terceiro livro aí. Maravilha. Então tá joia. E agradeço aí você ter me chamado aí para bater um papo. Eu fico contente e honrado com a sua presença aqui. A recíproca é a mesma e conte comigo sempre. E qualquer coisa é só chamar. Maravilha. Abraço, Frajola, abraço a todos que estiveram nos acompanhando ao longo desses 50 minutos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado, forte abraço, tchau, tchau.